dizer agora que o Neymar cometeu misoginia. Não, isso só pode ser sacanagem com a minha cara. Misoginia, porque o Neymar usou uma expressão que todo homem usa no Brasil. Inclusive, os homens vagabundos da imprensa que estão falando que ele cometeu misoginia, já falaram isso e eu tenho certeza. O Neymar disse, de forma irônica, sobre o árbitro da partida, que ele estava de Chico. Todo homem, quando está brincando, inclusive com vários outros homens, com mulheres, eles falam, que houve que você está de mau humor? Está de Chico? O que isso quer dizer? Está de TPM? Está menstruada? Né? Isso é uma brincadeira. E aí essa imprensa imunda que a gente tem, é por isso que é tão perigoso que seja aprovado esse PL da misoginia. É muito bom, a Câmara dos Deputados está olhando para tudo que estão fazendo, já tornando o assunto apelativo, antes que esse PL seja aprovado pela Câmara. E eu torço que ele seja reprovado. Por quê? Porque eu sou contra as mulheres? Não. Mas eu sou contra a palhaçada. Eu sou contra a forçação. Eu sou contra a lacração. Quer dizer que o Neymar, para essa mídia que é de esquerda, cometeu misoginia. Curioso, né? Logo o jogador que assumiu ser de direita, logo o jogador que assumiu que ia votar no Bolsonaro. Não é coincidência. Desde que o Neymar se assumiu de direita, a imprensa imunda e vagabunda tenta atacá-lo de forma covarde. Não pode se acusar alguém de misoginia, de preconceito contra a mulher, de ódio contra a mulher, que é o significado de misoginia, porque disse que o árbitro estava de Chico, porque o árbitro estava nervosinho no jogo. É ridículo. E nós que somos contra essa lacração patética e contra essa imprensa vagabunda, a gente precisa se pronunciar sobre isso. É um absurdo, é covarde. E é covarde, a gente sabe bem por quê. Para politizar. E não porque muito vagabundo dessa imprensa está preocupado com o direito das mulheres. Não deixe se enganar. Puta que pariu, cara, que inferno do caralho. Você não tem talento, você precisa defender causa pra aparecer porque você não tem talento. A gente já entendeu, é fácil de identificar. Basta você ver algumas pessoas que elas pegam uma causa e vivem naquela causa loucamente porque ela não tem talento pra se virar comentando futebol e se atendo ao futebol. Aí ela precisa de outras coisas. Mas, cara, enche o saco. É mau caratismo, é baixo nível. Essa discussão não é a discussão de hoje. Você pode eventualmente colocar como um segundo plano da discussão e falar assim, o Neymar também podia não estar ali. Você pode, não ter problema nenhum. Agora, o lance é os gols do Neymar, a atuação do Santos, a atuação do Neymar, o erro da arbitragem e acabou. Não, como não tinha jeito, porque o discurso sobre o jogo ia sair positivo para o Neymar porque ele houve um erro de arbitragem contra ele e porque ele resolveu o jogo, nós vamos criar o quê? O que ele falou no final? Tá de Chico, pode ser machista, hein? Atenção, redação. Olha só, gente, isso é uma loucura. Você tá caindo nessa? Você tá achando que essa é uma discussão sobre ser Neymarzete ou não ser Neymarzete? Você é burro, cara. Você não tá enxergando o que tá acontecendo. Você é até burro. Não é possível que você não tá enxergando o que tá acontecendo. É uma perseguição. É assim que começa o ciclo de preconceito que nos mata todos os dias. Foi essa frase patética que essa senhora aqui usou no Sport TV, para falar da declaração do Neymar de que o árbitro estava de Chico, né? Ela e toda a turminha da lacração, que assim como ela passou a ganhar um pouquinho de visibilidade por lacrar na imprensa, tentaram crucificar o Neymar, certo? Por uma brincadeira que quase todo homem já fez. E sim, sem preconceito nenhum, na minha opinião. Vocês sabem o que é misoginia? É preconceito ou ódio contra as mulheres. Vocês juram que vocês vão cair na lorota dessa turma da lacração de dizer que o Neymar despertou o preconceito e o ódio contra as mulheres na frase que ele disse? Só que eu gosto de desmascarar essa turma. Então eu vou fazer um desafio para essa senhora aqui, para ela falar sobre a declaração do Lula. Eu vou voltar nesse assunto. Porque todos esses lacradores hipócritas da imprensa que mentem para vocês construindo narrativas falsas, tá? Eles não se pronunciaram
quando o Lula disse que aí sim tem misoginia. O Lula disse o seguinte, ele estava dizendo que o número de mulheres agredidas após jogos de futebol aumenta, né? Porque muitas vezes os homens ficam nervosos. Sabe o que o presidente da República falou? Se for corintiano, tudo bem. Eu vou mostrar o vídeo aqui e aí eu quero saber, essa senhora aqui, do Sport TV, se pronunciou sobre essa declaração do presidente Lula, que é tão protegido pela turminha dela? Não. Fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Não falou nada. Então a minha pergunta é, será que ela está mesmo tão preocupada com a pregação do preconceito e do ódio contra a mulher? Ou será que ela está mais preocupada em ganhar like, atacando um ídolo que já se pronunciou a favor da direita? É isso que eu quero passar para vocês. É muita hipocrisia. O que o Lula falou foi 1000 vezes pior. Mas eles fazem assim. Quando o Neymar, que assumiu ser de direita, fala, eles fazem assim. São hipócritas. E a gente não pode se curvar a esses hipócritas mentirosos com narrativas falsas da imprensa brasileira.